boa tarde a todos. Tá? Eu peço desculpa minha fala, que eu trabalho na direção, mas me chamaram para representar a direção e me pegar de surpresa. Eu acho interessante esse seminário e eu, particularmente, estou fazendo um curso pelo Senad, Prevenção sobre uso de droga, e a princípio isso é muito proveitoso para mim. Tá? Agradeço. Obrigado. No espírito de presteza, eu vou ser muito breve nas minhas palavras, tá? No sucesso da filosofia, né? Representando os docentes da instituição, e a equipe de filosofia, sociologia e psicologia, só dar as boas-vindas a todos, né? Muito bom que esse evento esteja ocorrendo hoje aqui. Parabéns ao Fernando, né, pela iniciativa. É o primeiro não só do Rio de Janeiro, mas também é o primeiro do ISERJ. Então, em nome dos docentes, eu dou as boas-vindas e cumprindo a palavra, né, inicial, que seria muito rapidamente nelas. Eu só quero dar as boas-vindas. Eu vim muito mais para ouvir do que para falar. Se é só para representar, é só isso que eu vou fazer. Só representar. Valeu? Bem, então vamos aqui começar. Inicialmente, agradecer a essas pessoas que colaboraram tanto com esse evento. Realmente, como o César falou, é um evento bem único, né? Não só no Rio de Janeiro, mas são poucos no Brasil que tratam dessa temática das substâncias psicoativas que a gente denomina psicodélicas. Então, agradecer primeiramente na figura do Sandro Rodrigues, que também vai palestrar, que ajudou, organizou esse seminário. Então, muito obrigado. Também agradecer a toda a equipe do site Mundo Cogumelo, que está fazendo uma gravação ao vivo desse evento. Então, ele está passando também na internet para pessoas que são de fora do estado, do Rio de Janeiro. Agradecer a toda a comunidade do ISERJ, a direção, que tanto colaborou, permitiu que esse evento fosse possível, e particularmente a equipe de Sociologia e Filosofia, que assim, ajudou muito, o César, a Márcia Hortência, o Valdir, uma série de professores que colaboraram muito mesmo para que esse evento fosse possível. Bem, inicialmente a minha fala, além de um agradecimento, eu queria, antes para a gente começar essas mesas de debate, fazer uma introdução no que são os psicodélicos, para que a gente possa efetivamente entrar no debate. Até porque a gente entende que são pessoas de conhecimentos distintos sobre o tema que estão aqui presentes hoje. Tá? Bem, a motivação desse seminário, né? O que nos motivou a organizar esse seminário aqui hoje? Bem, a gente teve um caso recente, que foi o falecimento de um estudante da Universidade de São Paulo, a partir do uso de uma substância recentemente produzida, que é o 25B-N-Bomb. É um conjunto de substâncias que reúne um grupo de metoxibenzil, que é o N-Bomb, com um conjunto de fenetilaminas, que já foram produzidas pelo Alexander Shulgin, que a gente vai falar muito mais sobre ele depois. Essas substâncias são muito novas. O N-Bomb, por exemplo, foi produzido pela primeira vez em 2003, na Universidade da Alemanha, por Ralph Henn. E o que acontece é que essas substâncias têm sido vendidas como se fossem a dietilamida de ácido delicérgico, que vocês conhecem provavelmente, é o LSD. Então, a nossa preocupação, em primeiro lugar, é com a adulteração dessas substâncias em decorrência de um modelo que não regulamenta as drogas, de um modelo que tem um descaso muito grande com a informação e com a regulamentação dessas substâncias, particularmente das substâncias psicodélicas. De modo que a gente achou que era fundamental começar um debate sobre esse tema tão importante e tantas vezes negligenciado na nossa sociedade, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil e até mesmo a gente pode falar no mundo. Tá? Então, houve esse caso em São Paulo. Na verdade, não foi propriamente uma overdose, a causa-morte foi considerada um afogamento, e isso apareceu nos jornais de uma maneira bastante distorcida muitas vezes. Quando o N-Bomb aparece, essa substância que a gente depois vai falar um pouco mais sobre ela, alguns jornais colocaram que ela seria uma droga mais potente que o crack. Na verdade, é até um tanto risível se a gente tiver algum conhecimento sobre substâncias psicoativas, até porque são substâncias de classes completamente diferentes. Enquanto o crack tem um potencial de dependência bastante importante,
né, partindo da cocaína, que já tem um potencial de 20% dos seus usuários vai se tornar dependente, o crack, por meio do modo de uso ainda mais, se torna ainda um potencial de dependência ainda maior. O N-Bomb, pelo contrário, tem um potencial de dependência pequeno e ainda pouco conhecido, e se trata de outros riscos, de outras modalidades que precisam ser observadas para que a gente possa reduzir os riscos e talvez pensar também, no caso dos psicodélicos, tanto naturais como sintéticos ou semissintéticos, nos benefícios que podem advir dessas substâncias. E é sobre isso que a gente pretende se debruçar hoje aqui no ISERJ. Então, assim, eu falo, então, para falar de onde eu falo, para chamar essa mesa que vai começar essa discussão, a gente é um conjunto de pesquisadores aí que tem debatido esse tema, tá, já há algum tempo, tanto do ponto de vista acadêmico quanto de uma militância política. Aqui uma fala do Timothy Leary para a gente abrir bem esse seminário, né? O Timothy Leary foi um psicólogo, para quem não sabe, que trabalhou com psilocibina em Harvard, que é um princípio ativo de uns cogumelos chamados cogumelos mágicos. O Leary, ele falava que o LSD é uma droga psicodélica que ocasionalmente causa comportamento psicótico em pessoas que não a utilizaram. Ele falava isso sobre o modo fantástico e fantasioso e exagerado que a mídia colocou o debate na década de 60, a ponto de que o Timothy Leary, psicólogo, acadêmico, professor de Harvard, ter chegado a ser considerado por Richard Nixon o inimigo número 1 da América. Ele foi preso por pequeno aporte de maconha, condenado quase que a uma prisão perpétua e inclusive fugiu da cadeia quando estava preso. Então é particularmente interessante como um doutor em psicologia que faz estudos acadêmicos para melhoria da saúde mental seja considerado o inimigo número 1 da América. Eu acho que nosso seminário vai poder contribuir para uma discussão sobre esse tema, tá? E vamos lá, motivação. Voltei. Então, para que a gente possa dar início, primeiro eu queria falar aqui o que são psicodélicos, tá? Também relacionado ao que motiva esse seminário. Primeiro lugar, para a gente entender o que são psicodélicos, a gente pode fazer uma discussão terminológica. Tá? Essas substâncias já receberam dezenas de nomes para tentar entender o que seria essa classe de substâncias psicoativas dessas drogas, pegando o termo da Organização Mundial da Saúde. Bem, o primeiro termo para nomear essas substâncias veio de um pesquisador que foi o Louis Levin, lá no final do século XIX. Louis Levin, ele foi um pesquisador que começa a fazer uma pesquisa sobre alguns cactos. Esses cactos continham um princípio ativo chamado mescalina. A mescalina é um potente psicodélico e ele observou o efeito que havia entre populações tradicionais nesse tipo de consumo, que era um consumo tipicamente religioso no sentido originário da palavra religião, que é religio, o olhar atencioso à psique, o olhar atencioso à imaginação, à fantasia. Então ele chamou essas substâncias de fantástica, porque elas produzem efeitos que são fantásticos. Na medida em que elas alteram a senso-percepção, elas permitem, por exemplo, ver que as paredes estão dissolvendo, as coisas do mundo estão dissolvendo, ou que há uma ligação profunda entre todos nós e todo o cosmos. Esse tipo de percepção, que foi posteriormente patologizado, entendido como alguma coisa doentia, era considerado em alta conta pelos povos tradicionais. No entanto, não é dessa forma que a sociedade ocidental entendeu essas substâncias. Muito pelo contrário, essas substâncias foram entendidas como algo relacionado, desde a colonização das Américas como algo relacionado ao diabo, ao demônio, a partir de um viés moralista, e posteriormente esse viés moralista vai estar presente também na organização da ciência positivista. Posteriormente, o termo que vai designar essas substâncias, e até hoje é o termo prevalente, é o termo alucinógeno. Alucinógeno vem da ideia de alucinação, que é o termo da psicopatologia. A alucinação, ela ocorre quando não existe o estímulo objetivo que causa uma senso-percepção. Então, por exemplo, eu penso que estou ouvindo uma voz, mas ninguém compartilha em uma comunidade dessa voz que eu estou escutando. Além disso, na psicopatologia, a alucinação é acompanhada pelo que a gente chama de ausência de consciência de morbidade. Então, a pessoa, além de estar escutando uma voz, que normalmente é uma voz desagradável nos quadros de psicose,
essa voz é tomada como uma certeza absoluta. Essa voz existe, está de fato falando comigo e todos devem escutá-la. Se não estão escutando, provavelmente estão me enganando, ou alguma coisa do tipo, como no delírio ou na alucinação auditiva relacionada à esquizofrenia paranoica. No entanto, essa não é a característica das substâncias psicodélicas. Tipicamente, os usuários de psicodélicos não têm alucinações, mas o que a gente poderia chamar de uma experiência visionária. As substâncias psicodélicas, elas promovem um insight mais agudo e uma amplificação da imaginação. Além disso, a senso-percepção é alterada, mas não de forma alucinatória. Em primeiro lugar, o usuário permanece tipicamente consciente daquilo que ele vive, que ele usou uma substância que está alterando aquele estado de consciência dele. Em segundo lugar, normalmente são substâncias que muitas vezes estão consideradas em alta conta pelos usuários como alguma coisa que promove uma mudança, uma transformação de consciência considerada por muitos positiva na sua vida. Outro termo foi perturbadores do sistema nervoso central, e aqui a gente já pode fazer uma diferença dos psicodélicos com outras substâncias psicoativas, como os estimulantes, a exemplo da cocaína, da cafeína, da coca. Essas substâncias estimulantes aumentam o funcionamento cerebral e o nível de conexões entre neurônios e células nervosas. No caso dos psicodélicos, eles nem aumentam propriamente o nível de atividade psíquica, nem propriamente diminuem. Essa não é a característica central. Diante da dificuldade de nomear essa experiência a nível do sistema nervoso, alguns pesquisadores falaram que ele perturba o sistema. Só que perturbar normalmente tem uma ideia, um significado de erro, de um erro cometido. Então, perturba é aquela coisa que conduz ao erro. Tá? Só que, novamente, é um termo carregado de um moralismo que foi construído ao longo desses séculos. Portanto, nós optamos nesse momento, nesse seminário, por adotar o termo psicodélico. E aqui eu já estou falando um pouco também sobre o efeito dessas substâncias. Psicodélico vem do grego psique, que significa mente ou alma, mais delos, que vem de delém, que significa manifestação. Portanto, psicodélicos são substâncias que amplificam a manifestação da mente. A manifestação da mente, que pode ser compreendida também como a manifestação de uma mente que não estava claramente consciente, subconsciente ou inconsciente. Esse é um termo mais neutro para tratar dessas substâncias. Também foi produzido, esse termo ficou muitas vezes associado à cultura psicodélica dos anos 60, que o Sandro vai poder falar um pouco depois, um pouco mais sobre ela. Posteriormente, no final da década de 70, quem vai produzir um novo termo vão ser os pesquisadores, dentre os quais um dos criadores da etnobotânica, o Robert Gordon Wasson. Watson, e assim como Jonathan Nott, que é um químico famoso, e outros pesquisadores, etnólogos, entre eles, vão sugerir o termo enteógeno. Enteógeno também significa, vem de en, mais teos, mais genos, que significa aproximadamente a produção do divino interior. Essa era uma ideia que visava dar conta de um uso tradicional dessas substâncias, que foi, de modo geral, tomada a partir de um etnocentrismo na nossa cultura. Então, peraí, vocês não estão entendendo o mundo tal como eu entendo, vocês não estão entendendo o mundo a partir da perspectiva do trabalho, de um modelo linear de entendimento humano? Então vocês estão malucos, vocês são loucos, vocês são inferiores. Esse era o entendimento típico. E daí que vários pesquisadores se unem para justamente contrapor a esse entendimento. E é dessa perspectiva que eu acho que a gente vai fazer essa conversa hoje. Ainda há outros pesquisadores, ainda mais recentes, dando tanto de tempo para tentar abordar esses efeitos tão singulares, tão particulares, que foi o termo entermodélico, que é um termo ainda mais recente e pouco conhecido. Algumas pessoas se questionaram, essas substâncias, elas promovem alguma coisa, uma ligação com alguma singularidade interior. No entanto, elas não produzem essa ligação, mas elas manifestam.
De certo modo, então, enteodéricos é uma manifestação desse divino interior, e o César me fez aqui anteriormente, antes da gente entrar aqui, uma fala, que ele falou que também é verdade, muitos pesquisadores já também comentam isso, que o Theos, aí que significa, vem, aí também a gente vai ramificar depois da cultura grega para o entendimento de Deus. Na cultura grega não era esse entendimento de Deus, certo? Muitas vezes o Theos grego estava relacionado, por exemplo, a uma espécie de espírito ou de ente que encontra-se, que atravessa o ser humano e entra em contato com o nosso âmago, que muitas vezes poderia ser, por exemplo, relacionado à figura do daimon, inclusive o daimon socrático. Outro nome foi o empatógeno, né, que seria uma substância que promovem a empatia. É um termo muitas vezes relacionado a substâncias como o êxtase, que a gente vai abordar também, que seria a metileno dioximetanfetamina, o MDMA, que também sofre com gravíssimas alterações no mercado ilícito de drogas, colocando seus usuários em risco, muitas vezes até grave. Outras substâncias, como a Salvia divinorum, que é uma substância recentemente proibida pela Anvisa, ela promoveria, segundo alguns pesquisadores, um efeito onirógeno. Novamente a gente tem os genos aí, produção, e oniros vem de sonhos. Então seria uma substância que promove sonhos. É a ideia de que haveria no uso desse psicodélico particularmente pouco controle do usuário sobre aquela produção imaginária, para aquela produção ou para aquela revelação, para aquela manifestação de conteúdos psíquicos ou mesmo arquetípicos. Finalmente, para a gente fechar essa parte de classificação, de terminologia, que é um pouco maçante, mas é importante, tem um historiador e filósofo que é interessantíssimo, que é o Antônio Esgotado, que é um espanhol, que ele designou essas substâncias como substâncias visionárias. Ele estava falando sobre visionário do ponto de vista da experiência, ele não estava preocupado sobre os efeitos no sistema nervoso do organismo. Ele estava preocupado com quais são os efeitos produzidos e o que os usuários procuram nesses efeitos. Então ele vai classificar, por exemplo, as substâncias estimulantes, como ele fala assim, na procura do brilho puro, né? daquela sensação de sentir-se potente. Ele relaciona isso aos estimulantes. No caso dos psicodélicos, ele fala de substâncias visionárias, porque ele classifica que esse público de usuários de psicodélicos é um público que muitas vezes está insatisfeito com aquela realidade colocada não só pela consciência ordinária, mas pelos seus limites. Esse público seria um público que teria interesse de ir além dos limites, portanto procurando alternativas e soluções para problemas, para estagnações culturais, para estagnações sociais, inclusive também estagnações individuais. Então seria esse público que procura substâncias que promovem essas visões. De tal modo que essas substâncias foram entendidas como psicoscópicas, tal como nós temos o telescópio ou o microscópio, que amplificam ou permitem a visão de coisas muito pequenas. O psicoscópio seriam substâncias que permitem um olhar aguçado sobre a mente humana. Daí, inclusive, tanto benefícios, que nós vamos discutir sobre essas substâncias, hoje usadas em psicoterapia, assim como os seus riscos. Na medida em que se o usuário se encontra em uma situação de desorganização psicológica, essas drogas também, essas substâncias, podem oferecer um risco na medida em que elas amplificam o estado mental. Elas produzem, portanto, estados alternativos de consciência. Se nós relacionarmos a consciência aos estados ordinários, aos estados habituais que nós temos no mundo de vigília. Portanto, estamos acostumados a entender a realidade a partir de um modo de tempo, um tempo cronológico, que passa em intervalos regulares. Nós podemos ver esse tempo nos minutos, nos relógios, ou na nossa experiência particular de mundo construída na nossa história. Nós podemos entender também, essa consciência ordinária está relacionada também a um modo de inteligência, a um modo de memória, a uma maneira particular de pensar em conceitos, em conteúdos, a partir de uma linguagem que vai ser construída na cultura.
E os psicodélicos promovem, então, estados não ordinários de consciência, estados alternativos. E esses estados levam a experiências, por exemplo, de outras modalidades de tempo. A temporalidade pode ser uma temporalidade que leva à noção de infinito, parece que o tempo nunca vai passar, ou parece que ele sequer existiu. Pode ser que o psicodélico promova experiências onde o pensamento não ocorre por meio de conceitos. Pode ser que esses pensamentos ocorram de uma forma onde a noção da experiência é total, ou seja, não há distinção entre o que eu penso, o que eu vivo e de que modo a realidade se manifesta. Essas não são ideias absurdas, mas são ideias que eram tomadas em alta conta em sociedades que muitas vezes poderiam ser consideradas até mesmo mais saudáveis do ponto de vista psicológico do que a nossa sociedade maníaca, que deve fazer tudo imediatamente, ter todos os prazeres e recompensas, benefícios de forma automática. Não é possível esperar, não é possível viver outras modalidades de experiência, de tempo, de prazer. Aqui é uma tabela, só para a gente fechar essa apresentação, uma tabela construída pelo pesquisador David Nutt, uma série de outros pesquisadores. O David Nutt, ele foi o principal conselheiro de drogas no Reino Unido, e ele pesquisou quais seriam os riscos psicológicos e sociais de uma série de drogas, para que pudesse classificá-las em um ranking. Esse ranking é usado na Inglaterra para a criação de substâncias proibidas e substâncias que seriam lícitas. No entanto, o que ele observou é que esse ranking inglês é absolutamente absurdo. Ele não tem uma base científica. Igualmente é o nosso, onde o tabaco e o álcool são as substâncias maior, que geram mais danos, e apesar disso não só são permitidas, como muitas vezes estimuladas ao uso. Essa margem vermelha seriam os danos sociais produzidos pelas drogas, os danos aos outros, e a margem azul é o dano aos próprios usuários. A gente pode observar por essa ampla pesquisa que foi realizada que substâncias psicodélicas como LSD, cogumelos com psilocibina, assim como mesmo aqui a gente pode falar do êxtase, são substâncias com riscos absolutamente inferiores aos riscos promovidos por drogas como álcool, tabaco, cocaína também, para pegar uma droga ilícita, até mesmo, segundo ele, que com riscos inferiores ao da maconha ou da cannabis sativa ou cannabis índica. Tá? Então é interessante a gente fazer essa discussão, porque até esse momento as drogas psicodélicas sequer entram numa discussão sobre política. É tudo como se fossem drogas perigosíssimas sem nenhuma base científica. Portanto, as drogas psicodélicas, elas dependem de uma maneira singular do que foi chamado de drug set and setting, da droga que é utilizada, do set que é utilizado, do ambiente que essa substância é utilizada. Se ela é usada de uma maneira religiosa, é reduzido o risco desse consumo. Se ela é usada de forma ritual, se é usada de maneira individual, esse risco aumenta. Se é uma preparação pessoal de alimentação, conhecimento sobre a substância, vão ser uma série de contextos. Por exemplo, se o usuário que está usando um psicodélico, se ele é acompanhado ou não por um cuidador, que é uma metodologia de redução de riscos. Então, se esse usuário é acompanhado por uma pessoa que não fez o uso de nenhuma substância, isso reduz drasticamente os riscos do uso de um psicodélico. Isso vai ser, nos casos do psicodélico, tão fundamental, mas tão fundamental, que Timothy Lewis chegava a dizer o seguinte, que apenas 10% dos riscos ou do uso de um psicodélico se deve apenas devido à substância. Os outros 90% dependem tão primordialmente do contexto e do indivíduo que está fazendo, que a gente perde até um pouco esse rigor farmacológico, né? Como se fosse alguma coisa que existisse independente do contexto social ou do usuário que está realizando esse consumo. No caso do psicodélico, isso é ainda mais patente, ainda mais evidente do que de outras substâncias. Finalmente, aqui a gente já falou um pouco sobre especialidade de temporalidade alternativas, né? Ok. Aqui é um tripé que a gente já falou. Então essa ideia de drug setting que vem, ela é uma ideia que vem primeiro de Timothy Leary,
e posteriormente vai ser bastante conhecida por meio de um psiquiatra que é o Norman Zinberg, que escreve o livro Drug 777. É um psicanalista também, então é importante observar esse tripé, porque esse tripé é tão fundamental que pode ser usado também para entender outras substâncias. Se a gente pensar no caso de um estimulante com alto grau de dependência como o crack, o uso de crack é completamente diferente num ambiente de miséria e marginalidade, de vulnerabilidade produzida, do que num ambiente de uso de classe média. Então, os psicodélicos, então, têm isso de forma ainda mais exacerbada. Alguns exemplos de psicodélicos para fechar minha fala, tá? Essa abertura para passar para a segunda mesa. Então, para vocês saberem alguns exemplos, afinal, que drogas são essas? Você falou, mas você não disse muitos nomes, né? Só LSD, o metileno de metanfetamina, o MDMA. Mas a gente pode estar falando também desses psicodélicos indóis, que são triptaminas. Por exemplo, o LSD, cogumelos como psilocibina, que são diversos, mais de uma dezena. O LSA, que é ergina, que a gente pode relatar, por exemplo, sementes de plantas como a Ipomoea violácea, que tem sementes com LSA, que é amido de serra, amido de ácido de serra, desculpem. O amido também, então, esse LSA está presente em substâncias como argireia nervosa, o badô negro, que é coisas redondas na língua do Atlas, que era usado pelos povos da América Central, e também como no oliúpulo, que é uma substância que vem de uma planta chamada Rivia corimbosa. São plantas lindas, trepadeiras, usadas muitas vezes de forma ornamental, e que às vezes a pessoa que tem essas plantas sequer tem ideia de que são substâncias psicodélicas, inclusive permitidas no Brasil. A ayahuasca, que a gente já conhece bem como santo daime, a gente vai falar também um pouco sobre esse contexto importante, esse contexto religioso, que é uma coisa fundamental. A anahuasca também é uma outra combinação de substâncias que vai combinar os princípios ativos de metiltriptamina, ou DMT, com inibidores de monoxidoses e maus. O MDMA, que é o famoso êxtase, embora o êxtase de rua dificilmente contém MDMA, uma pesquisa recente mostrou que mais ou menos 50% do êxtase só contém essa substância, que seria o seu princípio ativo. O peyote, que tem uso tradicional e permitido nos Estados Unidos para uso religioso, que é um cacto que contém mescalina. O São Pedro, o Axumá, também é outro cacto que contém mescalina, também permitido no Brasil. Os 25 XN-BOM, que são mais de 11 substâncias nesse conjunto. O DOX, que é o dimetil, nesse caso, dimetilanfetamina, e aí tem combinações com cloro, com bromo, e aí vai fazer a diferença do DOI, que tem iodo, o DOB, que tem bromo, por aí vai. São substâncias que o Santos vai falar também que levam um risco grande da adulteração do LSD. A manita muscária, que tem ácido hipotênico, é um cogumelo, aquele cogumelo do Mario, aquele cogumelo que a gente vê nos Smurfs, que a gente coloca na porta das nossas casas de veraneio. Aquele cogumelo mesmo é um cogumelo psicodélico que contém uma substância que é o ácido hipotênico, é a manita muscária, usada por populações na Rússia tradicionalmente, na Sibéria. E alucinógenos, que são efetivamente alucinógenos mesmo, substâncias que promovem alucinações, que a gente já não classifica como psicodélicos, são substâncias como o chá de lírio, por exemplo. A gente pode falar dos nomes tradicionais como meimendro, beladona, que contém tropanos, como polamina, atropina ou iosmina, tá? São os tropanos. E aqui, não poderia deixar de falar que a ideia desse seminário é não só debater essas substâncias quanto política, mas entender quais seriam as formas de fornecer redução de risco e danos, de riscos e danos, para as pessoas que vão fazer o uso de qualquer forma, independente de uma política de proibição ou não. Okay? Então, aqui tem uma frase da redução de danos: quem usa não abusa, quem não usa não acusa, né? Evitar o estigma. E eu vou passar, então, para a nossa segunda mesa. Eu vou convidar o Sandro Rodrigues aqui para assumir a segunda mesa. E eu desejo novamente a todos um ótimo evento, que a gente possa usufruir desse momento tão singular, e próximos virão, com certeza. Para quem entrou depois, se puder assinar aqui para depois, para a gente ver o certificado. Então.
Eu ia chamar o Sandro para ele te chamar, então eu ia chamar para você chamar. Beleza, a gente chama todo mundo. Eu vou chamar o coordenador da mesa, que é um grande prazer recebê-lo, é o Denis Peturno, é um redutor de danos aí, que todos conhecem já, com certeza. Todos conhecem com certeza, porque é um representante que aqui histórico. Então essa primeira mesa do seminário vai ser composta pelo Sandro Rodrigues, doutor em psicologia, pela Universidade Federal Fluminense. A gente vai contar com o Denis coordenando a mesa e também contar com o Thiago Coutinho, também doutor em Ciências Sociais. Sobre o contexto contemporâneo dos psicodélicos, casos importantes e complicados. Vou passar a palavra para o Denis. Esqueci aqui de chamar mais dois camaradas. É o Daniel Silvestre, do site. E também o Rafael Beraldo, que está conosco também. A gente começa então com o Sandro aqui, que vai nos brindar aí com as palavras dele. Boa tarde, eu tenho uma colinha aqui para me ajudar. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Fernando pela iniciativa, né, de fazer esse primeiro seminário sobre psicodélicos no Rio de Janeiro. Eu me chamo Sandro Rodrigues, eu sou músico e psicólogo e eu acabo de defender uma tese de doutorado no programa de pós-graduação em psicologia da UF, chamada Modulações de Sentidos na Experiência Psicotrópica. Deixa eu ver como passa isso aqui, vai ter que ser assim, tá? Nessa tese que eu acabo de defender, eu proponho articular a experiência psicodélica ao cuidado de usuários de medicamentos psicotrópicos em saúde mental. Para tanto, eu apresento a chamada gestão autônoma da medicação. A GAN é uma abordagem de intervenção em saúde mental que emergiu no Canadá nos anos 90 e que, através de uma parceria entre a Universidade de Montreal, no Quebec, e algumas universidades brasileiras, como a UF, a UFRJ, a Unicamp e a URGS, foi adaptada para a realidade brasileira através da realização de grupos de intervenção em centros de atenção psicossocial, CAPs, das cidades de Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, Campinas e São Pedro da Aldeia. Esse trabalho com grupos traduziu e adaptou à realidade brasileira o Guia GAN canadense, que é um instrumento voltado para usuários de saúde mental interessados em repensar sua relação com a medicação. E isso teve como resultado o chamado Guia GAN-BR, que é a tradução e adaptação desse guia francês. A GAN está pautada na valorização da experiência dos próprios usuários de medicamentos psicotrópicos. Mas então eu vou fazer uma definição para vocês aqui do que seria psicotrópicos. A palavra psicotrópico
advém da junção dos termos psique e trópico, de tropismo, que em biologia indica a capacidade que algumas plantas e fungos apresentam de se moverem em direção a um estímulo atraente. Psicotrópico, portanto, é o que se atrai pela mente. No dicionário de psicologia, Larousse tem uma definição de psicotrópico, que é substância natural ou sintética cuja ação sobre o sistema nervoso central é capaz de modificar a atividade mental e a conduta do indivíduo. A gente pode observar que nessa definição de psicotrópico não tem qualquer atribuição de valor positivo ou negativo às alterações que ele é capaz de fazer no sistema nervoso central de quem ingere. Psicotrópicos podem produzir tanto efeitos terapêuticos quanto colaterais. O termo é utilizado tanto em referência aos psicofármacos prescritos, quanto a substâncias que, em razão da proibição, da proscrição, são qualificadas como drogas ilícitas. No entanto, o uso corrente que é feito dos termos fármaco e droga parece se dirigir a duas realidades completamente distintas. Eu cresci habituado a ouvir a esquisitíssima frase: drogas, se fosse bom, não teria esse nome. Só pode estar de sacanagem, né? Bem, são as mesmas pessoas que acham que estão dizendo algo muito sagaz quando proferem uma infâmia do tipo dessa aqui que chegou no meu Facebook domingo. Pode crer. Olha o nível do debate. Na boa. Na boa. Bem, a palavra droga porta uma ambiguidade, pois tecnicamente é sinônimo de fármaco. Enquanto os gregos antigos usavam o termo pharmakon, significando ao mesmo tempo remédio e veneno, sendo que a diferença residia sobretudo na dose, hoje em dia só se usa o termo fármaco para remédios vendidos em farmácias e drogarias. E, embora seja controversa a origem do termo droga, é fato que em nossa cultura há de fato esse sentido de uma coisa ruim. Quando você fala que droga, é um sentido que não ocorre somente em português, mas acontece também, por exemplo, em inglês, onde o termo junk se refere tanto a lixo, alguma coisa imprestável, por exemplo, junk food, quanto a substâncias psicoativas, sendo que junkie é a pessoa viciada em drogas injetáveis, o drogado. Isso que a gente está vendo aí são duas versões da capa do livro que popularizou essa palavra, junkie. O livro foi escrito no início dos anos 50 por William Seward Burroughs II, que tinha bastante conhecimento de causa. Burroughs utilizava o termo junk em referência a opiáceos injetáveis, morfina e heroína, assim como outras drogas usualmente chamadas de drogas pesadas. Mas então, o que são drogas pesadas? Eu gosto particularmente de utilizar uma definição que vem de um crítico musical da revista Rolling Stone. Drogas pesadas. No auge do verão de 67 no Haight-Ashbury, vendiam-se e se consumiam drogas pesadas. Drogas que não eram o que pareciam ser. Bem, o meu objetivo principal hoje aqui com vocês é falar dessa noção de drogas pesadas como aquelas que não são o que parecem ser. E para tentar transmitir essa ideia, e com isso eu tocar nessa questão que mobilizou o debate hoje, eu queria contar para vocês um pouco da história de uma das mais incríveis substâncias produzidas pela humanidade. Para isso, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma breve viagem aqui no tempo, na história. O ano era 1929. O recém-doutor em Química Albert Hofmann
começou a trabalhar na companhia suíça de produtos químicos Sandoz. Hoffmann tinha grande interesse em trabalhar com plantas, sobretudo aquelas cuja potência e efeitos são muito instáveis, o que tornava difícil estabelecer uma dosagem segura. Afinal, o que o químico suíço queria era fabricar preparados farmacêuticos mais estáveis para que se pudesse tentar estabelecer dosagens terapêuticas seguras desses remédios venenos. Nessa busca, Hoffmann desenvolveu especial interesse no estudo não exatamente de uma planta, mas de um fungo que dá sobretudo em grãos de centeio. Esse fungo é conhecido por nomes diversos, como cravagem do centeio, esporão do centeio, ergot, ou um nome que eu considero particularmente mais elegante, Clavíceps purpurea. Aqui a gente vê nessa imagem um centeio e com essas manchinhas, esses esporões saindo dele. E no detalhe embaixo tem um esporão com uns pequenos cogumelozinhos. E esse é o ergot. A Clavíceps purpurea mostra muito bem que a diferença entre o remédio e o veneno está mais na dose do que no rótulo. Não basta rotular algo como remédio para lhe tirar os riscos, assim como não basta taxar algo de droga para lhe tirar os benefícios. O ergot, em doses tóxicas, podia produzir intensas perturbações mentais ou mesmo matar ou mutilar. É o ergotismo, conhecido na Idade Média como fogo de Santo Antão. O ergotismo ele se apresentava e se apresenta de duas formas: o gangrenoso, que se caracteriza pela vasoconstrição periférica e necrose da extremidade distal, os braços, mãos e pés, causando dor intensa, queimação, gangrena dos pés e mãos. O ergotismo gangrenoso ainda ataca, principalmente hoje em dia, o gado. Tem muitas imagens na internet, eu fiz o favor de não trazer nenhuma delas, mas quem tiver curiosidade pode ir lá olhar, são coisas, imagens terríveis. E tem a versão, o ergotismo convulsivo, que ele é caracterizado por espasmos musculares e convulsões acompanhadas de alucinações. Mas acontece que, em doses precisas, a Clavíceps purpurea podia ajudar a medicina. Era conhecida como pulvis parturiens, pó parturiente. O que a gente tem aí é uma imagem do lado esquerdo aí, de uma dissertação defendida em 1864 na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, chamada do emprego da cravagem do centeio na prática dos partos. E eu vou fazer também, ao lado, tem essa citação agora de 2005 do Henrique Carneiro, que é: no século XIX, a Clavíceps tornou-se uma matéria-prima farmacêutica com importantes usos como remédio auxiliar do parto ou para dores de cabeça. O princípio ativo mais importante desse cogumelo, a ergotamina, foi isolada em 1818. Consta que a ergotamina é utilizada até hoje no tratamento de dores de cabeça que acompanham a enxaqueca, mas é de outro derivado isolado da Clavíceps purpurea que eu quero falar. Em 1938, o Dr. Albert Hoffmann, com a intenção de produzir um estimulante circulatório e respiratório, combinou esse derivado, conhecido como ácido lisérgico, com uma série de substâncias chamadas dietilamidas. A 25ª dietilamida do ácido lisérgico, sintetizada em 2 de maio de 1938, recebeu a sigla LSD-25. Alguns testes foram feitos administrando a substância em doses diminutas em animais de laboratório, resultando em fortes contrações uterinas, além de certa inquietação. Bem, a Sandoz não teve nenhum interesse nessa droga e os testes foram descontinuados. Uma boa síntese do LSD é muito custosa, exigindo bastante minúcia e cuidado, e de todo modo os custos de qualquer pesquisa farmacêutica séria são altíssimos e demandam bastante tempo, além do risco de não se chegar a obter, de fato, fármacos mais eficientes do que aqueles já existentes. E esse é apenas um dos fatores pelos quais, quando um laboratório farmacêutico se desinteressa por alguma substância, ele praticamente abandona toda a pesquisa a respeito.
Por vezes, há outros fatores mais perversos, fatores mercadológicos, como a questão das patentes, mas, no entanto, esses fogem ao que eu quero falar aqui hoje. O que importa é que o Dr. Albert Hofmann jamais abandonou seu compromisso ético com a pesquisa. Ao longo dos 5 anos seguintes, ele continuou a investigar o esporão do centeio, tendo chegado com isso a produzir fármacos muito importantes como o Idergine. Vocês estão conseguindo ouvir direito? Eu estou ouvindo às vezes meio estranho aqui. O Idergine é um remédio para circulação periférica e controle da função cerebral em desordens geriátricas que chegou a ser, por décadas, o principal produto farmacêutico comercializado pela Sandoz. Em 1943, tomada pelo peculiar pressentimento de que o LSD-25 possuía importantes características diferentes daquelas investigadas 5 anos antes, Hofmann, então diretor adjunto do laboratório de pesquisas, voltou a sintetizar o fármaco, sendo que dessa vez a droga entrou em contato acidental com sua pele e o químico acabou sentindo efeitos bem estranhos, embora em nada desagradáveis. O relato dele: na última sexta-feira, 16 de abril, tive que interromper o meu trabalho de laboratório no meio da tarde e ir para casa porque fora tomado de grande inquietação e uma ligeira tontura. Em casa, deitei-me e mergulhei num estado não desagradável de delírio que se caracterizava por fantasias extremamente excitadas. Num estado semiconsciente, de olhos cerrados, eu sentia a luz como desagradavelmente ofuscante. Fui invadido por imagens fantásticas de extraordinária realidade e com um imenso jogo caleidoscópico de cores. Após cerca de 2 horas, esse estado desapareceu. Hofmann sentiu sua imaginação superestimulada e, acreditando ter em mãos uma substância de poder extraordinário, decidiu ingerir uma dose experimentalmente 3 dias depois. Foi assim que, numa segunda-feira, 19 de abril de 1943, mais exatamente às 4h20 da tarde, isso consta no relatório que o Dr. Albert Hofmann entregou ao professor Arthur Skol. Hoffmann ingeriu 250 microgramas de LSD-25 no laboratório da Sandoz. 250 microgramas, eu não falei miligramas. O saquinho de sal que eu peguei agora na hora do almoço contém 1 grama. Isso aqui. 250 microgramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas a 1 milhão de microgramas. 250 microgramas é 0,5 miligramas ou 0,00025 gramas. Hofmann ingeriu essa quantidade, que é uma dose baixíssima, embora 10 vezes maior do que aquela que viria a ser considerada a mínima eficaz para se começar a sentir os efeitos psicodélicos. O que se seguiu após a ingestão foi talvez a mais psicodélica viagem de bicicleta de que se tem notícia. Em outra ocasião eu já contei essa história e também eu conto na tese. Eu acho que ele mesmo conta no livro LSD My Problem Child, LSD Minha Criança Problema. Quem tiver curiosidade, é fantástico o que acontece nessa experiência dele. Mas a conclusão do auto-experimento de Hofmann mostrou o LSD se comportando como um psicotrópico de propriedades e potências extraordinárias. Não se conhecia outro fármaco capaz de produzir efeitos tão intensos em doses tão baixas. Hofmann, como cientista, estava seguro de que a substância teria utilidade na farmacologia, na neurologia e na psiquiatria. Embora não suspeitasse ainda das fortíssimas dores de cabeça que a política insensata do proibicionismo e da guerra às drogas lhe causaria 2 décadas após a sua descoberta. Em seguida, a síntese, estudos de laboratório indicaram a baixíssima toxicidade da substância, apesar da intensidade e imprevisibilidade de seus efeitos. E como tais efeitos persistem, mesmo quando a substância não pode mais ser detectada no organismo, os cientistas lançaram a seguinte hipótese:
O LSD, ele não é ativo como tal, mas desencadeia certos mecanismos bioquímicos, neurofisiológicos e psíquicos que provocam a embriaguez e continuam mesmo na ausência do princípio ativo. Não é a substância que produz os conteúdos, ela desencadeia mecanismos que nós temos. E é devido a esse efeito poderoso em doses diminutas, o LSD atraiu a atenção de muitos psiquiatras. E logo foi feita a primeira investigação sistemática da substância em seres humanos na Clínica Psiquiátrica da Universidade de Zurique, sendo os resultados publicados em 1947. Embora não se tenha na ocasião levantado a possibilidade de aplicação terapêutica, pois os efeitos não eram objetificáveis na remissão de sintomas específicos, como um remédio para dor de cabeça, a Sandoz se convenceu ter em mãos uma excelente ferramenta para a investigação da mente humana e começou a produzir o LSD, enviando amostras para faculdades, centros de pesquisa e terapeutas particulares, pedindo retorno sobre os resultados das investigações. As amostras do tartarato de etilamida de ácido delisérgico eram enviadas em tabletes de açúcar contendo 25 microgramas ou ampolas de 100 microgramas, distribuídas sob o sugestivo nome comercial proposto por Hoffman, Delicid. Muitas pesquisas foram então feitas com a substância, inúmeras pesquisas. Pesquisas clínicas, militares, artísticas, sexuais, místicas e etc. Na minha tese eu cheguei a abordar diversas tentativas realizadas ao longo do tempo no sentido de descrever e problematizar os princípios ativos, mecanismos e efeitos psíquicos do LSD, assim como de analisá-lo e classificá-lo segundo modos diversos de se compreender tanto a experiência subjetiva quanto os dispositivos capazes de alterá-la. Embora o que eu queira sublinhar aqui é que o LSD apenas desencadeia certos mecanismos que já possuímos, podendo servir inclusive como uma espécie de lente de aumento para a gente analisar com mais precisão tais mecanismos. Foi o que o Fernando chamou de psicoscópio. O principal não está nas substâncias em si, mas em quem as utiliza, como e em que contexto. O que também não quer dizer que não haja diferenças entre as substâncias, como se fossem todas meros placebos. E é aí que reside parte considerável do perigo que a ignorância produzida e propagada pelo proibicionismo faz recair especificamente sobre certas substâncias. Pois se eu quero dizer aqui que drogas pesadas ou perigosas são aquelas que não são o que parecem ser, é porque não é esse o discurso hegemônico da grande mídia sensacionalista. A guerra às drogas é uma guerra a pessoas. O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, secretário-geral da LIP no Brasil, em sua dissertação de mestrado em criminologia, mostrou muito bem como é que a grande mídia constrói a imagem do traficante. Assim surge o traficante no imaginário da sociedade. Um homem ou mulher sem nenhum limite moral, que ganha a vida a partir de lucros imensuráveis às custas da desgraça alheia, que age de forma violenta e bárbara, ou seja, uma espécie de incivilizado, aos quais a prisão é destinada como metáfora da jaula. O traficante é sempre um ser perigoso e seu encarceramento se justifica para além da realização do direito, como uma verdadeira necessidade face à sua natureza de fera. Nessa dissertação dele, que ele mostra que de fato essa imagem que a mídia cria, e não é isso que ele, como delegado de polícia, com acesso não só a prisões como a dados e informações, constata está acontecendo no Brasil, principalmente a partir de 2006, quando se aumentou a pena para tráfico e aumentou exponencialmente a quantidade de pessoas presas como traficantes. E eu quis trazer essa imagem do traficante para a gente pensar uma coisa. Não é tão diferente a imagem que a grande mídia tenta fazer dos pesquisadores, dos criadores de tais substâncias. Enquanto se proíbe uma substância, outras são criadas. E o discurso predominante é que eles são tão perversos que você proíbe uma droga e eles têm a cara de pau de criar outra bem mais perigosa. Eles são assustadores, desumanos, são feios, sujos e malvados. Com a chamada antecipação do momento criminalizador, quem produz e pesquisa, por exemplo, quem cultiva maconha e pesquisa para extrair o óleo rico em CBD, é, em geral, tratado também como traficante. Então eu queria aproveitar agora para voltar aos anos 60 e apresentar mais um personagem importante para a história que eu estou querendo contar aqui.
Trata-se do químico e farmacologista Alexander Shulgin, falecido há menos de 6 meses atrás, aos 88 anos de idade. Esse Shulgin, Sasha, no seu laboratório, não foi ele quem sintetizou. Sasha é conhecido como o pai do êxtase, que é como é comumente chamado e conhecido o MDMA, metileno deoximetanfetamina. Não foi ele quem sintetizou o MDMA pela primeira vez, embora tenha sintetizado mais de 200 substâncias psicoativas. Sasha começou a trabalhar com química nos anos 50 e a pesquisar substâncias psicodélicas nos anos 60, testando-as em si próprio e em seguida em amigos. Em 1967, ele conheceu o MDMA, sintetizado originalmente em 1912 e patenteado em 1914 pela empresa farmacêutica Merck. Adiante, Sasha sintetizou o fármaco e em 1976 ele apresentou ao psicólogo californiano Leo Zeff. Leo Zeff passou a utilizar pequenas doses como auxiliar em psicoterapia, tendo divulgado para outros psicólogos, entre os quais a terapeuta Anne, com quem Sasha viria a se casar em 1981. Nos anos 90, o casal publicou 2 romances químicos, nos quais contam a sua história de amor e listam um catálogo de fármacos psicodélicos, com detalhes sobre sua síntese, dosagens e efeitos. Se chamam Pical e Tical. Primeiro, Phenethylamines I Have Known and Loved, ou seja, fenetilaminas que eu conheci e amei, e o outro, triptaminas que conheci e amei. O primeiro, além de contar como o casal se conheceu, descreve a síntese de inúmeras fenetilaminas, como a mescalina e o MDMA. E o segundo descreve a síntese de triptaminas, como o LSD e a psilocibina. A lista de substâncias que ele descreve e a sua síntese são facilmente encontráveis na internet, estão disponíveis. Sasha costumava testar as substâncias que sintetizava, primeiro em si próprio, depois ele ingeria com a sua esposa, e em seguida com amigos, até partilhar com toda a comunidade científica, sem jamais patenteá-las. Então vamos combinar que é algo muito diferente daquilo que os grandes veículos de comunicação buscam formar em nossas mentes quando se remetem a pesquisadores de novas substâncias psicoativas como monstros gananciosos destruidores. E bem, eu disse que Sasha conheceu o MDMA em 1967. O ano de 1967 é um ano emblemático para o movimento hippie de São Francisco. Foi quando rolou o famoso Verão do Amor, Summer of Love. E bem, na primeira metade dos anos 60, o LSD tinha ganho as ruas como uma substância capaz de alterar a experiência estética, alterar a sensibilidade, modular os sentidos, estimulando tanto a liberação de costumes sexuais conservadores, quanto um crescente apetite por uma espiritualidade comum, um modo de vida comum, uma política comum, pacifismo, conexão. As esquinas da Heights com a Ashbury, em São Francisco, foram, por um bom tempo, o supermercado psicodélico mundial original. O lugar onde o ácido pela primeira vez era vendido e consumido livremente em larga escala, graças principalmente a Augusto Owsley Stanley II, que era tão fã do Grateful Dead que aplicava grande parte do dinheiro conseguido com a venda do ácido para produzir shows da banda. Aqui uma foto de Owsley com Jerry Garcia, líder do Grateful Dead. Em 1966, a grande mídia americana havia intensificado uma histeria em torno do LSD, o que acabou fazendo com que a Sandoz recolhesse todo o LSD distribuído para pesquisa científica. Políticos se pronunciaram contra o LSD, que se tornou ilegal na Califórnia em outubro de 1966. Portanto, quando 1967 começou, o LSD, agora proibido, havia se tornado o maior fetiche entre os hippies. Quando teve início o verão, de fato, um grande número de bad trips vinha ocorrendo por conta do meio hostil em que os psicodélicos estavam sendo ingeridos. Nesse ambiente, havia surgido como que subitamente um monte de novas substâncias. Uma delas era o DOM, 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina, que havia sido sintetizado pela primeira vez por
Sacha Shujin em 1963, tendo o químico testado em si próprio doses de 1 a 12 miligramas, e considerado essa última dose, 12 miligramas, uma dose bastante alta. A fórmula chegou ao amplo conhecimento da comunidade científica em 1967, e como estava difícil conseguir ergotamina, que é essencial para a produção do LSD, Owsley Stanley decidiu sintetizar o DOM, que logo circulava em São Francisco como STP, iniciais de